Vamos começar a aula, né? Já está bem tarde, né? O pessoal que está no Acre, coitado, né? Hora dessa. Então, pessoal, né, dando continuidade ao que a gente iniciou ontem, né? As questões dos 25.1. Lembrando que eu vou pedir que vocês deixem os microfones desligados, vou contar com o bom senso de vocês, e na hora que eu pedir, que eu perguntar alguma coisa, falar que vocês podem falar, vocês podem ligar o microfone tranquilamente, tá? Vou também dizer que vocês podem realizar perguntas o tempo inteiro no chat, que é assim que eu pausar, eu dou uma olhada no chat, né? Para quem diz que tem problema com não lembrar do que perguntou, não lembrar no final da aula, vai deixando no chat, que é assim que eu pausar, eu dou uma olhada nas dúvidas. Então, né, continuando aqui da questão 11, o que a gente tem aqui, né? Um paciente, né, uma mulher, lembrando que o INEP, pessoal, ele gostou muito desse tema, ele está gostando muito desse tema, então, né, para que se tem alguém aí que está preparado, está se preparando também para a prova prática, é importante ligar o alerta, que é que o tema das dependências químicas está super em alta para o INEP, tá? Mulher de, acho que essa aqui é a terceira ou segunda questão só nessa prova, ainda com 10 questões, só do mesmo tema. Reportando dificuldade para reduzir o consumo de cigarros. Né? Ela fuma 20 cigarros por dia, ou seja, um maço Moura, por não dia. está aparecendo a tela para gente. Pessoal, não está aparecendo a tela para ninguém? Não. Normal aqui. Para mim tá. Eu acho que você sai e entra da chamada para aparecer, tá? E já tentou interromper o uso várias vezes, né? Então, ela já fuma um maço, 20 maços ano, né? E que já tentou interromper o uso várias vezes. Relata ainda irritação e ansiedade quando ela reduz o consumo do tabaco. Então, bora fazer, né? Vamos recapitular aqui. A paciente é uma paciente que tem 20 maços ano, já tentou, tem irritação, tem ansiedade, então a gente considera que ela tem um alto grau de dependência e a gente vai encontrar um plano terapêutico adequado para essa paciente. Então, gente, um plano terapêutico adequado para um paciente fumante, ele envolve inicialmente qual é a conduta que todo paciente tem que ganhar, um paciente dependente de algo, no caso do tabaco. Né? A abordagem inicial de uma dependência do tabagismo, no caso, ela vai iniciar por um modelo PAAP, né? Que é perguntar, avaliar, aconselhar e preparar. Tá? Então, tudo isso vai envolver uma estrutura psicológica. Então, não teria como, em nenhuma dessas opções, né, eu falar sobre alguma medicação que não envolvesse terapia comportamental. Então, inicialmente, para eu nem ficar em dúvida, eu já corto qualquer opção que me fala de um tratamento medicamentoso sem terapia comportamental. Não faz parte, né, da conduta de forma alguma, você iniciar uma medicação sem que o paciente tenha um acompanhamento psicológico. Tá? Então, a gente agora vai mirar aonde tem terapia comportamental, tá? E aí, qual é a medida correta, né, associada à terapia comportamental? Eu vou falar para esse paciente, você vai para a terapia e, a partir daí, você cessa imediatamente o tabagismo. É assim que funciona, pessoal, né? Na verdade, não, né? A gente sabe, né, que
é muito complicado, imagina, para uma paciente dessa, que quando, mesmo com psicoterapia, que ela tem irritação, que ela tem ansiedade, que ela tem um alto grau de dependência, ela fazer uma cessação imediata. É por isso que o SUS dispõe de drogas, né? Dispõe de drogas que podem auxiliar nesse processo. Então, né, a gente acaba ficando com uma única alternativa mais correta, né, que é totalmente correta, que é repor a nicotina, tá? Faltaram alguns poréns aqui, obviamente, né, para quem já estudou o tema ou para quem ainda não estudou, a gente informa que quando, né, você tá falando de uma reposição de nicotina, você tem que orientar ao paciente que ela não pode ser feita em conjunto com o paciente ainda fumando. Então, por isso é que você fala para ela retirar o cigarro e repõe a nicotina logo em seguida, tá? Esse é um conceito. Qual é outra droga que poderia estar disponível para esse paciente, né? Seria essa outra droga aqui, né? Que foi o benzodiazepínico, né? Porém, né, não está correto a gente falar em qualquer droga sem a utilização de uma terapia comportamental, sendo que ela é praticamente o carro-chefe diante de qualquer dependência. Fica um pouco mais fácil a gente pensar dessa forma. Né? Na dependência química, né, você tem algumas coisas que você tem que sempre pensar. Né? Você tem que pensar o que a prova pode cobrar de você. O que a prova pode cobrar de você? Né? Um estágio em que esse paciente está pensando na mudança, né, dele, em qual estágio de mudança ele está. Por exemplo, essa paciente que ela já procurou, né, a UBS e ela já procurou ajuda. Então, essa paciente ela está num estágio o quê? De preparação, né? Ela não está mais na contemplação, ela não está mais na pré-contemplação, ela já está em preparação, ela já está fazendo um plano para ela reduzir o consumo dela. E aí, né, quanto ao tabaco, existe, né, o Fagerstrom, né? O teste de Fagerstrom, né, que é importante também conhecer, que tem sido aí um tema quente nas provas, as dependências. Alguma dúvida, gente? É a bupropiona. A bupropiona, né? O benzodiazepínico, ele vai ser utilizado na dependência alcoólica. Perdão, não pedi o nome. Então, por isso, mais ainda, essa outra opção, ela não está correta. Aqui, passando para a próxima, né? Minha prova fica toda riscada. Tá, essa questão aqui, eu tenho uma aula no YouTube bem completa sobre cirurgias pediátricas, pessoal. Eu falo sobre isso aqui, né? Quem assistiu essa aula, né, e fez essa prova, eu espero que tenha acertado, né, essa questão, porque eu falei exatamente sobre isso, tá? Questão lá de cirurgias pediátricas, tá no YouTube lá, Comunidade Revalida. Pode procurar que fala bem direitinho. Então, eu tenho aqui um recém-nascido a termo, sexo masculino, né, que ele está com salivação excessiva e muco no canto da boca. E durante a amamentação ele está com regurgitação. Então, aqui não indica vômitos, né? Vômitos é quando o conteúdo alimentar chega ao estômago e volta. Regurgitar significa que ele não chegou nem a ir para o estômago, ele não está nem passando ali no esôfago. Então, o paciente também está com cianose, tosse, está com insuficiência respiratória. E na sala de parto, não foi realizada a passagem de sonda pelas narinas. Então, aqui eu tenho uma sonda que não progrediu, tentou fazer uma sondagem, porém ela não progrediu e nem progrediu pela boca. Então, está tendo alguma coisa que está interrompendo a passagem dessa sonda. E quando a criança estava em pré-natal, ela estava com polidrâmino, né? O que isso significa? Como é que funciona o líquido amniótico? A criança, o bebezinho lá dentro da barriga, coberto por líquido amniótico, ele vai e traga, né? Ele bebe o líquido. E aí, ele expele o líquido através da urina. Então, ele bebe o líquido e expele o líquido. Então, por algum momento, ele não está conseguindo tragar este líquido, não está conseguindo beber esse líquido, significa que ele tem alguma interrupção da gestação, da digestão dele, né? E nesse caso, somando o que a gente tem aqui de um paciente que a sonda naso não progride, a
polidrâmino dele, né? Ele não conseguiu tragar o líquido amniótico durante a gestação, a gente já consegue concluir que esse paciente não tem passagem no esôfago, tá? É um sinal muito característico, tá? A criança não consegue engolir o leite, né? Ela regurgita, né? Ela não consegue passar a sonda, ela saliva demais porque ela não está conseguindo deglutir a própria saliva. Então, aqui a gente está falando claramente de uma atresia de esôfago, uma atresia esofágica, tá bom? Por que não pode ser uma atresia gástrica? Justamente pelo que a gente falou aqui, né? Que esse paciente não está chegando nem a beber o leite, ele regurgita, que não são vômitos, é uma regurgitação. Né? Intestinal, né, que seria mais embaixo, mais ainda, não causaria, por exemplo, ele conseguiria passar uma sonda, né, nesses dois casos aqui. Todos esses casos ele não teria problema para passar a sonda. A sonda iria tranquilamente até o estômago, o que não é o caso. Então, só nos sobra a opção de atresia esofágica, tá? Pessoal, alguma dúvida quanto a essa questão? Alguém errou ela? Alguém ficou sem entender? Não, né? Bem claro. Então, vamos continuando aqui. A gente tem aqui, nesse caso agora, uma mulher de 18 anos que deu à luz, né, quase uma adolescente, né, nasceu a termo, o peso dela foi de 3.500, né, tudo normalzinho até aqui, peso, tamanho, perímetro cefálico. A criança permaneceu em aleitamento materno exclusivo desde o nascimento, com 24 horas de vida, tá? E com 24 horas de vida, o médico percebeu que ela perdeu 175 gramas. E as eliminações presentes, o paciente está corado e hidratado. Então, ele quer saber aqui, né? Sobre essa perda de peso, o que é que está acontecendo com esse bebê? Então, o que é que a gente tem de conhecimento aqui? Que, para os parâmetros, a criança nasceu com peso normal, né? O peso adequado, né? Lembrando que a gente tem alguns cortes, né? De 2.500 a 4 quilos, né? A gente está falando de um peso adequado, mais do que menos do que isso, né? A gente começa a pensar no baixo peso, mais do que isso, né? Uma macrosomia. O comprimento está dentro do normal, o perímetro cefálico, o ideal é que ele seja, né, maior 34 centímetros, e o médico constatou uma perda. Então, gente, outra coisa que se vocês não sabem, né, sobre a neonatologia, sobre o diagnóstico nutricional, é que logo que a criança nasce, ela pode perder de 10 a 15% do peso corporal dela. Porém, isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico. Ela saiu ali da barriga, ela estava recebendo a nutrição dela toda ali pelo umbigo, e aí, do nada, ela tem que se alimentar sozinha, tem que beber o leite, ela que tem que chorar dizendo que está com fome, e aí, né, ela pode perder esse peso, porém, esse peso, ele retorna, normalmente, em 7 a 10 dias, tá bom? Então, o que ele quer saber? Né, esse peso que foi perdido de 175 gramas, ele está dentro desse fisiológico, então a gente faz um cálculo simples aqui, que você divide o peso perdido pelo peso total, tá? Por 3.500, que é a mesma coisa que fazer uma regra de 3, mas aqui a gente já simplifica, né? Divide, fica igual a 0,05, tá? O que é compatível com 5%. 5% no primeiro dia de vida, tá dentro, né? Tá dentro ainda dessa normalidade fisiológica. Então, eu posso já afirmar para esse médico, para essa mãe, que esse 5% não é motivo de preocupação, porque está dentro da perda esperada. Alguma dúvida? Tá? E aí, né, é importante ter esse conhecimentozinho detalhado, porque algumas questões eles podem te falar assim: uma criança de 1 ano que nasceu com determinado, né, vamos dizer que ela nasceu com 3.500 e agora ela está com 1 ano e ela está com 7 quilos. E eles podem não te dar simplesmente nenhum gráfico, não pode não te dar nenhum parâmetro, e só querer que você analise dentro da questão se isso realmente é um peso adequado. E vamos lá, o que a gente tem que saber sobre esse peso, sobre o ganho de peso da criança, né, no primeiro ano de vida, como é que ele funciona, né? No primeiro
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, quanto que a criança ganha por mês no primeiro trimestre, né? Ele ganha 900 gramas, né? No segundo trimestre, a criança já ganha, isso aqui é tudo por mês, tá, pessoal? Já no segundo trimestre, a criança vai ganhar 600, né? É 600? É isso. Ganha 600. No terceiro trimestre, a criança já ganha 500 gramas por mês e no quarto ela já vai ganhar 400 gramas por mês. Então, você consegue, né, com esse conhecimento, já imaginar que aqui, né, já fazer um cálculo simples e imaginar se essa criança evoluiu bem, né? A gente percebe que ela praticamente só dobrado o peso dela com 1 ano, né? Não está dentro do esperado. Com 6 meses já é para a criança ter dobrado de peso. Então, é esses raciocínios que vocês, pode ser que a questão não peça diretamente, mas dentro da questão você tenha que saber fazer essa associação, essa analogia. Tá ok? Outra questão aqui, né? Uma paciente de 49 anos buscou atendimento médico porque tem 1 mês que ela não está conseguindo dormir. Ela está com ondas de calor. Opa, o que são essas ondas de calor? Né? Deixa cansada, irritada, deprimida, ela tem dispareunia de penetração. Então, pessoal, para quem não sabe, a dispareunia, ela é dor, né? O desconforto às relações sexuais. E existem 2 tipos de dispareunia, né? Que ela pode ser uma dispareunia de profundidade ou uma dispareunia de penetração. Quando a gente está falando de uma dispareunia de penetração, né, a chance maior é que seja uma vagina ressecada, seja uma vagina seca, e nesse caso, né, durante a relação sexual, ela não consegue nem realizar a introdução, porque está muito seca e está doendo. E a dispareunia de profundidade é que acontece quando a mulher tem alguma doença pélvica, tem alguma doença lá já no colo uterino, tá? E essa palavrinha aqui, ela pode te dar uma resposta durante a tua questão, se tu estiver atento, tá bom? Fez esterectomia, é uma mulher sem útero, e também, né, fez a salpingo-orophorectomia, ela é ligada, né, fez uma laqueadura. Há 3 meses, fez um exame anátomo patológico, que ela teve adenomiose hidrossalpinge, ou seja, né, essa adenomiose dela fez com que ela tivesse uma interrupção aqui nas trompas, né, nas tubas, e aí fez com que ela tivesse nessa presença de líquido, né, por causa dessa interrupção. E os cistos de endometriose, né, que a gente pode falar, né, um endometrioma, no ovário direito. Então, ela tem bastante probleminha aqui, coitada, deve ter muita dor. Focos de endometriose também no peritônio. E, a partir disso, ela não tem outras comorbidades, né, ainda bem, porque imagina mais coisa, né? Então, o que é que é indicado para essa paciente? Então, aqui, o que eu consigo identificar no início do meu enunciado é que é uma paciente que está em, né, uma possível climatério, né, está numa possível menopausa. E ela está com sintomas, né, ela está sintomática e ela não tem útero. Porém, pessoal, aqui é um fator muito importante da gente ter em conta. Quando uma paciente ela não tem útero, quando você vai prescrever alguma medicação para ela, lembrando que você sempre tem que ficar de olho nas contraindicações, né, da prescrição, né, quando você vai prescrever, você tem que ficar de olho se ela não tem alguma contraindicação, né, que vai estar relacionada ali com doenças, com neoplasias, com uma carga tabágica muito alta, uma hipertensão descontrolada, né, não tem nada disso que a gente consegue observar aqui. Aí você pode fazer, né, a medicação, né, prescrever a medicação hormonal, a terapia hormonal para essa paciente, pensando em evitar uma hiperplasia endometrial, assim como pensando nos sintomas que ela tem. A medicação para os sintomas, ela é o estrogênio, tá? Quem alivia os sintomas de verdade é o estrogênio. E quem previne a hiperplasia endometrial é a progesterona, tá? Então, o conceito que se tinha até recentemente era que qualquer mulher sem útero,
não precisa da progesterona, já que ela não teria endométrio para ter uma hiperplasia. Porém, aqui, né, a gente observa que tem um fator, né, um fato um pouco inusitado, porque por mais que essa mulher não tenha útero, ela tem essa doencinha aqui danada da endometriose, que faz com que, mesmo sem útero, ela tenha o tecido endometrial em outros locais do corpo dela. Então, ainda assim, a gente vai evitar que esse tecido endometrial sofra uma possível hiperplasia e sangramento, né? Então, nesse caso, mesmo sem útero, essa paciente tem sim indicação, né, de realizar um tratamento com progesterona, além do estrogênio, para os sintomas dela. Então, essa questão aqui, ela está sofrendo, né, um processo, coitada. Ela tem muita gente tentando anular ela por conta desse porém. Eu não sei se vai ser anulada, eu acredito que não vai ser, porque a função, né, ela está muito bem descrita aqui, né, muito bem delimitada. Só que é aquela história, né? A união faz a força. Então, se tiver muita gente, né? Muita gente batendo o pé, pode ser que ela realmente seja anulada. Igual a gente vê, né, por aí, que tem, se você olhar, quem já fez todas as provas, já percebeu que tem várias questões que hoje elas parecem ter uma resposta, elas parecem ter sentido, mas ainda assim, muita gente bateu o pé na época e acabaram anulando a questão, tá? Com alguma dúvida, pessoal, nessa? Doutora, eu não entendi por que ela precisa do estrogênio. Do estrogênio? Não, do estrogênio sim, perdão, não, da progesterona. A progesterona tem a função de, né, como eu falei, a progesterona tem a função de prevenir hiperplasia endometrial. E ela tem endometriose. O que é a endometriose? É focos de tecido endometrial em outros locais do corpo, né? Tem no peritônio, tem no ovário. Então, de qualquer forma, ela ainda tem endométrio, mesmo que ela não tenha útero. Ah, perfeito, entendi. Então, outra questãozinha, né, sobre violência que, né, imaginei que ia cair também, né, menina de 6 anos, é paciente do mesmo médico na unidade que nasceu, sempre foi uma criança alegre, saudável e sociável, e na última consulta, há uns 15 dias, o pai trouxe ela porque ela estava com uma dor de barriga, né, só que ela ficou encolhidinha, calada o tempo todo, né, não deixou o médico examinar ela, então o médico que, né, já acompanha essa paciente, né, já conhece como ela é alegre, saudável, como ela é sociável, achou estranho, né, criança lá encolhidinha, não deixou nem examinar, e há 2 dias a professora da criança procurou a equipe porque a criança está com uma mudança de comportamento, então isso acaba acendendo um alerta, né, uma criança que começa a mudar o comportamento, você já começa a ter uma suspeita de violência doméstica. Relatou que foi informada sobre a existência de fotos íntimas da criança numa rede social. Então, pessoal, uma criança de 6 anos com fotos íntimas, né, isso aqui é um caso bem grave, é um caso que afeta, né, a saúde psicológica, né, a saúde física de uma criança. Então, nesse caso, existe sim a possível quebra de um sigilo médico, visando proteger a vida dessa criança, tá? A mãe, quando chamada, isso aqui é uma coisa realmente bem grave. A mãe, quando chamada, ela falou que ela está trabalhando e a criança está ficando com o pai, na maior parte do tempo. Então, ela não sabe nem o que está acontecendo. Então, para esse caso, o que é que o médico deve fazer? Aqui ele coloca uma questão de preventiva, como o INEP gosta, né, uma questão grande, não tão grande, eu achei as questões, no geral, dessa prova bem curtas, bem diretas, né, um ponto bom para essa prova. E aqui, né, o que é que o médico deve fazer? Vamos começar aqui de cima para baixo. O médico vai anotar em prontuário os dados com suspeita de abuso e vai denunciar à delegacia, pessoal, o que a gente falou? Né, o que a gente já conversou ontem, né? Nós aqui, como médicos, a gente não é policial, tá? O que a gente faz? A gente quebra o nosso sigilo em caso de que isso vá, né, poder salvar a vida dessa criança.
Então, não cabe a gente pegar e fazer uma denúncia, tá bom? Não, nesse momento, não. Então, a gente vai alertar as autoridades competentes que têm ligação conosco, tá? Que não é eu, como médico, vou lá e vou fazer uma denúncia na delegacia, tá bom? Então, esse caso aqui, ele não está correto. E eu também não posso já encaminhar a criança para um serviço de proteção social local, né? Eu tenho que ver se não tem chance dela ficar com a mãe, se não tem outra possibilidade para ela. Isso aqui acabou sendo uma medida um pouco extrema. Confrontar os dados relatados pela professora com os pais e questionar sobre a denúncia, demonstrando preocupação. Olha que coisa, né? Eu vou pegar a professora e vou fazer uma acariação dela com os pais. Bora ver agora quem está falando a verdade. Imagina bem aí essa confusão, tá? Então, isso aqui é sempre uma opçãozinha mais absurda, vai ter que ter, né? Isso não cabe a um médico fazer isso, jamais. Eu vou encaminhar a criança a uma perícia médica mais próxima da unidade, onde será realizado um exame físico mais detalhado, coleta de vestígios da violência, né? Não está de total errado. E confirmar a violência antes da notificação ao SINAM. Então, né, contactar o conselho tutelar. Tudo bem, eu posso contactar o conselho tutelar, tá correto. Mas existem as notificações ao SINAM, elas não precisam ser confirmadas, pessoal. Você confirma uma violência diante da mera suspeita, principalmente, né, uma suspeita no caso de, esqueci o nome, da pedofilia aqui, entendeu? Então, você não precisa confirmar uma violência para você fazer a notificação. Existem diversos casos de notificação que você notifica ele sob a mera suspeita. Esse aqui é um caso deles, tá? E aqui, né, registrarem, acabou sobrando para a gente uma que, né, não está mais correta, mas a gente vai acabar lendo ela inteira, né? Registrar em prontuário, sim, você registra em prontuário todos os dados clínicos, lembra que esse documento vai servir para a justiça, né? Você notifica a violência no SINAM, sim, contata equipes, aqui, ó, os equipamentos sociais e o conselho tutelar, são os órgãos que estão em ligação com você, que estão dentro da sua, né, lá do seu poder, de poder realizar. E aí, eles que vão dar o segmento do caso, tá? Eles é que vão dizer que segmento que esse caso vai levar, tá bom, gente? Infelizmente, né, o nosso Brasil é uma bela de uma burocracia e é assim que funciona. É o que está ao seu alcance no momento. Né? Notifica na mera suspeita, né? Você chama os responsáveis do conselho tutelar, e aí o desenrolar, né, legal vai ser com eles. Sim, Jorge, uma bela de uma confusão. Imagina botar a professora dizer, agora bora ver, né? Então, a próxima, aqui, já, ó, tema quente, pessoal, mais uma. Tema quente, dependência química. Um homem de 44 anos foi levado à sala de emergência do pronto-socorro, apresentou uma agitação intensa, confusão mental, tremores generalizados e sudorese profusa. Ao exame, ele está com frequência cardíaca de 110 e pressão arterial está com a pressão um pouco aumentada, está com a frequência cardíaca aumentada, em virtude desse quadro que ele está apresentando, né? Agitação, confusão mental é perfeitamente normal que esse paciente se encontre nesse quadro. O paciente, ele é etilista crônico, sem antecedentes patológicos, e os seus familiares relatam que ele interrompeu o consumo de álcool há 48 horas. Opa, ele é um paciente etilista crônico, um paciente alcoólatra, né, nos termos mais chulos. E ele, alcoólatra, ficou há 48 horas sem beber. Então, o que é que esse paciente está sofrendo aqui? Está sofrendo uma síndrome de abstinência alcoólica, SAA, tá? E essa síndrome se manifestou como? Com confusão mental, né, tremores generalizados e sudorese profusa. Pessoal, como é o nome disso aqui? Delirium tremens, tá? Isso, né, não pode ser confundido, até anotei na hora que eu estava lendo essa questão, que tem muita gente que confunde, né, com a encefalopatia de Wernicke, e você não pode confundir. Por quê? Porque eles são quadros parecidos, porém causados, né, pelas causas justamente opostas, né? Enquanto o delírio tremens, ele é causado pela abstinência, a encefalopatia de Wernicke, ela é causada pelo excesso de consumo. Então, né, os dois vão ser encontrados de uma forma semelhante, né, com um quadro clínico semelhante, porém a história que vai vir por trás deles é justamente o oposto, tá? Então,
O nosso quadro aqui é de delírio tremens, né? Não é um quadro de encefalopatia hipertensiva. Lembrando que o delírio tremens, ele é uma manifestação da síndrome de abstinência alcoólica, que ela pode acontecer de 4 horas até 48 horas após, né, a interrupção do consumo de álcool, principalmente para pacientes muito etilistas mesmo, que consomem uma quantidade de álcool há muitos anos, tá? E o tratamento para ele correto, pessoal, é o aqui está correto, né, não naquela questão. O benzodiazepínico. Lembrando que haloperidol, ele é um antipsicótico, e ele deve ser evitado, tá? A não ser num caso de uma psicose mesmo muito intensa, então, você evita ao máximo utilizar o haloperidol nessas questões aqui, tá? Deve ser evitado. A não ser que o paciente tenha um quadro muito intenso de psicose, tá? Mas ele é a última opção, essa medicação aqui. A primeira linha, a melhor opção é o benzodiazepínico para o delírio tremens. Alguma dúvida, gente? Tem mais alguma informação? Não. Então, continuando aqui. Um homem de 39 anos, né, sem comorbidades e em bom estado de saúde, encontra-se em uma preparação pré-operatória. Eletiva de colecistectomia vai ser realizada por via laparoscópica. E durante a consulta com o médico que o acompanha, o paciente manifestou preocupação sobre o que pode ingerir e quanto tempo deve permanecer em jejum. Então, pessoal, isso aqui é uma questão que ela prometeu anos cair, né? O pessoal está apostando há muito tempo que ia cair esse protocolo, que ele chama protocolo acerto, tá? Que é o novo protocolo sobre o pré, o pós-operatório. Ele não envolve só alimentação, tá, gente? Ele envolve desde hidratação, recuperação. É bom dar uma olhadinha nele. Ele define ele deu uma nova roupagem para o paciente pré, pós-operatório, sobre a medicação, fala sobre antibiótico terapia. Então, ele veio para dizer assim, opa, é só uma cirurgia, né, gente? Vamos acalmar, a gente não precisa tratar o paciente como um doente em todas as situações. Então, é basicamente isso que esse protocolo diz. Ele quer que o paciente não fique tanto tempo em jejum, que ele não, nem antes e nem após, né, que isso acabou se mostrando, se evidenciando que não tem um grande benefício para o paciente, né? Esperar o paciente, né, começar a eliminar gases para poder se alimentar, então ele tira esses estigmas. E aí ele pega e coloca, né, quais são as horas que são ideais para o paciente que vai fazer uma cirurgia simples, né, uma cirurgia simples como a colecistectomia, né, que não é uma cirurgia que tem manipulação de vísceras. Então, nesse caso, ó, o que é que o protocolo acerto fala? Né, eu trouxe, até peguei ele aqui. No pré-operatório, principais pontos, né, do protocolo, ele trata sobre a abreviação do jejum, início precoce de dieta no pós-operatório, manejo de fluidos no pré, intra e pós-operatório, drenagem da cavidade abdominal, uso de sondas nasogástricas, analgesia pós-operatório, preparo do cólon. Quais os objetivos? Vão diminuir complicações pós-operatórias, né, que é a MOB, mortalidade, e reduzir o tempo de internação do paciente com segurança. Então, ele vem e deu realmente uma nova roupagem para essa abordagem do paciente no pré-operatório, principalmente numa cirurgia simples como essa, né? Quem sabe, quem já viu, o paciente faz uma colecistectomia, ele é internado, né? Ele chega de noite e sai no outro dia, se ele quiser ir andando, dirigindo para casa sozinho, ele vai. Então, para que eu vou deixar esse paciente não sei quantos dias internado em jejum, né? Foi essa a função. E aqui, o que o protocolo fala sobre o pré-operatório, né? Líquidos claros, né? Até 200 ml de líquido, 6 a 2 horas, até 6 a 2 horas antes, né, da cirurgia. Pode conter maltodextrina e pode associar glutamina. Lembrando que a glutamina, né, ela é um aminoácido que ela pode ajudar na recuperação pós-operatória.
E líquidos claros incluem água, suco sem polpa, café, chá sem leite, bebidas com carboidratos, não devem incluir álcool. E os sólidos, eles devem ser, né, retirados 6 a 8 horas antes, né? Deve manter, né, leite, incluir isso, né, leites industrializados, fórmulas, alimentação leve, líquidos não claros em até 6 horas e carnes ou alimentos gordurosos até 8 horas, né? Tem que ser retirado antes. Carnes e alimentos gordurosos, 8 horas antes. Então, antigamente você ficava o quê? 12 horas de jejum para qualquer cirurgia. Então, agora eles já tiraram isso. Nesse caso, o médico deve orientar o paciente a fazer, né, antes da anestesia, o jejum de alimentos sólidos. Então, sólidos a gente viu que, se for um sólido como, né, industrializados, alimentação leve, 6 horas, e se for carnes ou alimentos gordurosos, 8 horas. Então, a resposta que está mais dentro do protocolo acerto, né, que está correta, é a letra B. Alguma dúvida, pessoal? Não, olha, Gabi, o haloperidol, ele é evitado ao máximo no surto, tá? Ao máximo, você evita. Só se realmente o paciente tiver com uma psicose refratária. Vou procurar o documento do protocolo, que eu tenho aqui, ele é em outro material, né? Um livro de outro curso, né? Ideal a gente procurar ele na íntegra para enviar para vocês. Fabi, eu tenho uma pergunta. Sobre essa questão de ter que ficar de 6 a 8 horas, né? E para líquidos 2 horas. Isso é recente? Porque para você fazer uma cirurgia, o anestesista, ele normalmente não dá anestesia se o paciente tiver menos de 4 horas de jejum, por causa de refluxo. Então, o protocolo é novo, então? Né? Isso é um protocolo novo e é um protocolo que o Ministério da Saúde está tentando implementar. Ele não chega a ser novo, né? Ele é relativamente novo, tá? Mas é porque existem as condutas antigas, né? Que elas são difíceis de retirar, tá? Mas o protocolo vem justamente para isso, né? Como eu falei. Ele é relativamente novo. É por isso que eu estou falando que tem já uns 2 anos que ele está ameaçando cair. Na minha prova ele ameaçou, não caiu, né? Já era uma aposta. E é um projeto de uma das pessoas da banca do INEP, tá bom? Então, ficar de olho. Sim, relativamente novo. Assim, normalmente os anestésios, eles não obedecem muito, não, tá? Mas não por isso o protocolo deixa de existir. Lactente saudável, né? Tem 40 dias de vida, né? Lactente saudável, 40 dias. Vive em uma unidade de acolhimento, né? É atendido em uma unidade básica, né? Em sua primeira consulta desde o nascimento. A sua cuidadora informa, né? Ele está com 40 dias, vive em uma unidade de acolhimento e é pelas mãos de uma cuidadora. Então, a gente já consegue perceber aqui um caso de quê, pessoal? Caso de negligência, né? A respeito da indicação de coleta do teste do pezinho, qual é a alternativa correta? Então, pessoal, quais são as informações que a gente tem a respeito do teste do pezinho? Quando que é ideal ele ser feito? Entre 3 e 5 dias, né? E o ideal é que ele não ultrapasse os 30 dias. Porém, existe uma nota técnica, tá, pessoal? Uma nota técnica, eu fui até atrás, né, porque eu também não conhecia, né, a gente não tem como saber de tudo, né, fui atrás dessa informação, e existe realmente uma nota técnica do Ministério da Saúde que afirma que, em casos extremos, mesmo não sendo recomendado, mas para que você não fique sem realizar nenhum tipo de triagem, após os 28 dias, você pode realizar o teste do pezinho, tá? Não é a regra e não é o recomendado. Apenas e somente em casos de crianças nessas situações, como é o que essa criança vive, né? Abandonada, não sei por quem, né? Não sei em que situação, vive, né, numa unidade de acolhimento, né? Não tem pais, não tem... E aí, né, nesse caso, acaba sendo melhor fazer, mesmo que dê erro, mesmo que não deixe de detectar, e mesmo que, dependendo da doença, a criança já tenha até desenvolvido, não vai ser de fato um rastreio, né?
ela já vai estar doente de fato. Ainda assim, acaba se mostrando menos pior você realizar o teste do que deixar passar batido. Então, aqui acabou sendo essa resposta D. Também fiquei bastante em dúvida, eu tenho certeza que muita gente ficou em dúvida com essa questão, né? Mas essa é a resposta correta. Então, ele pode ser coletado somente até 28 dias de vida, né? Esse aqui a gente fala, né, é uma questão mais de interpretação, né? Ele deve ser coletado idealmente até o 5º dia de vida, tá? Não é ideal que essa criança chegue a essa altura, essa idade, sem ter realizado o teste de triagem, porque dependendo de um teste positivo, ela já desenvolveu a doença e já não tem muito o que fazer. O teste do pezinho pode ser coletado apenas aqui. Então, aqui são as palavras que fazem você repensar se a questão, né, está correta. Somente, apenas, né? Você já começa a pensar que nem tudo, né, é matemática na medicina. Então, tem situações que existem as suas exceções, e essa aqui é um caso delas. Então, sempre que você vê essas palavrinhas aqui, você repensa se pode ser uma resposta correta ou não. A coleta do teste do pezinho deveria ter sido realizada na maternidade. Essa aqui é a mais errada, de todas as erradas. Porque você faz nas primeiras 48 horas o teste do pezinho? Não, você faz após as 48 horas, tá? Então, das erradas, essa aqui é a mais errada. Então, a nossa resposta correta ficou essa aqui. Acho que até agora essa foi uma das questões mais capciosas. Uma gestante de 25 anos. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Exatamente, Nunes. Depois dos 28 dias, eles podem tanto não ser confiáveis, como alguns podem nem ser mais úteis, né? Mas é isso, essa nota técnica veio, né, para dizer que em alguns casos, né, bem específicos e bem, né, de exceção, você pode realizar. Mas, lembrando, sempre fazendo menção de que não é o ideal, tá? O ideal é entre o 3º e o 5º dia. Em uma maternidade, no primeiro estágio de fase ativa do trabalho de parto, né, o seu pré-natal foi de risco habitual, uma gestante, tal, pré-natal de risco habitual, ou seja, de baixo risco. Baixo risco. Né? Ela está com 40 semanas de gestação, né? Durante a ausculta intermitente é detectada uma frequência cardíaca que eu tinha, né, certeza absoluta que ia cair cardiotocografia nessa prova, né? Fiz questão de falar algumas vezes sobre ela. Durante a ausculta intermitente é detectada uma frequência cardíaca fetal, né, um BCF, de 100. Então, a gente sabe, é de conhecimento público, que os BCFs normais, eles são entre 110 e 160, tá? Então, aqui, nesse primeiro minuto, eu já consigo perceber uma bradicardia mesmo que leve. É uma bradicardia leve. E aí, diante disso, foi realizado o cardiotoco, que mostra parâmetros normais, veja bem, tem parâmetros normais. Então, qual é a primeira coisa que a gente procura na cardiotocografia, para quem assistiu às aulas ou para quem não assistiu? A gente vai procurar as desacelerações, que é basicamente quando aquela linha de base que está vindo aqui, assim, ela faz isso aqui, tá? Essas desacelerações, elas têm muito a dizer para a gente, porque vamos supor que aqui na linha que está a contração da mãe, ela faz isso, essa desaceleração, ela é absolutamente normal. O bebê desacelera na hora que a mãe contrai, e isso é super normal, tá? É fisiológico. Porém, essa cardiotocografia, ela pode estar assim. Vamos fazer melhor. Pode estar assim. E aí eu consigo perceber que aqui não está batendo, que a desaceleração não está junto com a
com a contração da mãe, ela está após a contração. E aqui eu começo a me preocupar, porque isso se chama desaceleração cardíaca, ou desaceleração tardia. E isso é um sinal de sofrimento fetal agudo, tá? Esse sim, né, me demonstra um sofrimento fetal agudo. E o que ele não tem? Ele não tem nada disso, ele tá normal a cardiotoco dele, mesmo com essa bradicardia leve. Então, bora pensar aqui, né? Manteve essa bradicardia por 10 minutos e a paciente não tem nenhum outro sinal. Então, aqui a questão fez questão de me falar que parâmetros estão normais, a paciente não tem outros sintomas, não tem complicações, tudo dentro dos parâmetros. Então, ele quer saber se você sabe como agir dentro de uma bradicardia leve isolada. É isso. E aí, você sabe como agir, pessoal? Aqui a questão veio para treinar isso em vocês. Então, o que é que você vai fazer primeiro? O bebê apresenta uma bradicardia leve isolada, não tem desaceleração, não tem nenhum outro parâmetro dentro do cardiotoco que indique o sofrimento fetal. Então, a gente vai primeiro investigar se essa bradicardia ela é verdadeira, né? Então, fez a cardiotoco, verificou, deixou a paciente em monitorização por 10 minutos, né? Ela realmente parece estar bradicárdico, só que agora a gente vai ver, né, a causa. A gente pode testar uma causa, né? Modificar a paciente de local, né, oferecer oxigênio, porque pode estar simplesmente tendo, né, uma pressão na veia cava da paciente pelo posicionamento que a paciente se encontra, tá? Então, diante desse quadro clínico, qual vai ser a conduta a ser levada com essa paciente? Eu vou logo encaminhar ela para uma cesariana, tá? Né, eu vou subentender que essa bradicardia leve isolada já é um sofrimento fetal agudo? Não, eu não tenho como afirmar isso, tá? Lembrando que a cardiotografia ela é cheia de parâmetros justamente porque eles, em conjunto, vão avaliar, né, o possível sofrimento fetal agudo. Vou administrar ocitocina, que perigosíssimo, tá, gente? O que a gente viu aqui? Que quando tem uma contração da mãe, né, quando tem uma contração da mãe, tem uma desaceleração do bebê, fisiologicamente. Aí eu já pego um bebê que está com um batimento em 100, que já não está muito bom. Eu vou tacar ocitocina na mulher, fazer ela contrair. Para onde que vai os batimentos desse bebê? Vai para 0. Então, aqui eu pioraria, isso seria uma iatrogenia fazer um negócio desse. Eu vou iniciar os tocolíticos, reduzir a atividade uterina e aguardar a melhora espontânea da frequência cardíaca fetal. Então, gente, eu não posso, né, simplesmente parar um trabalho de parto, né, por causa de uma bradicardia fetal isolada, né? Eu vou tentar medidas, né, medidas mais simples, medidas mais brandas, né? De qualquer forma, eu percebo que esse bebê, mesmo com essa bradicardia, ele não está sofrendo, ele não está em sofrimento. Então, a gente vai para uma coisa mais leve, né? Aqui o que torna essa questão mais, né, mais correta, né, seria a mudança de posição da gestante, que é o que pode estar causando isso. Queria saber se existe alguma dúvida aqui, né? Eu imagino que seja, é um teminha meio cabeludo. O sofrimento fetal agudo, o maior indicador dele, né, é uma bradicardia severa, né? É o maior indicador dele. Então, quando você tem um parto que ele não está acontecendo dentro dos parâmetros normais, associado a uma bradicardia fetal mais intensa, a gente está falando de uma bradicardia de 85, de 80, tá? Aí você faz a cardiotocografia, e a cardiotocografia vai te falar com um pouco mais de precisão, como é que está realmente os batimentos cardíacos fetais. E nessa cardiotocografia pode vir esses padrões que eu mostrei aqui, né, como eu mostrei, né, que o normal é uma contração e uma desaceleração. Na hora que o bebê está bem aqui, o polo cefálico dele está bem aqui no canal uterino, e a mãe contrai, é normal que ele desacelere. Ele está aqui no canal vaginal, a mãe contraiu, ele dá uma desaceleradinha no coração. Isso é absolutamente normal e fisiológico. Então, se a partir do momento que essa desaceleradinha dele não está totalmente relacionada ou está após a contração, significa que ele está se mantendo em bradicardia num período que não está relacionado com a contração. Isso é um sofrimento fetal agudo. Isso exige aí, nesse caso, né, eu posso monitorar por mais 10 minutos, verificar o posicionamento, e se mantiver, ainda assim, né, ainda existe o fator manutenção, eu vou poder iniciar uma medida
obstétrica, né? Para tentar ultimar de uma forma mais rápida esse parto. Conseguiu entender, Doutora, Gabi? volta ao início dessa questão, por gentileza. Vou voltar aqui. Um pouco lento, tem pouca prova aqui no meu HD. Quero tirar um print da anotação sua que você fez, hein? Obrigada. Lactente, saudável. Não, não é essa aqui, não. É essa aqui. Essa aqui. Gestante de 25 anos, tá na fase ativa de trabalho de parto, tá bom? Então, desde que você decida, né, realizar realmente um parto cesariano, né, você pode pensar no tocolítico, mas assim, ele não está dentro das condutas não, tá? Não está dentro das condutas do tocolítico, ele não é conduta para esses quadros aqui. E vamos aqui para a nossa última questão do dia. Eu sei que já está todo mundo cansado, com sono, trabalhou o dia todo, estudou o dia todo, então vamos ser breves. Né? Um casal consulta com o médico de família e comunidade devido a uma preocupação com da esposa com o marido, que tem demonstrado uma compulsividade com o consumo de pornografia, que 98% da população brasileira. Isso tem gerado discussões constantes entre eles, né, pois o homem é motorista de aplicativo perigoso, né, tá deixando de trabalhar porque quer ficar vendo pornografia. O que tem impactado na situação financeira da família, que já é difícil. Ele relata que a prática começou como uma distração, né, estava estressado, ia lá assistir um videozinho, e agora ele já reconheceu que isso é um problema, né, e que ele está gerando um problema para ele. Então, mais uma vez, a gente está falando de um comportamento compulsivo, né? O INEP abordando, mais uma vez, né, os vícios, né? Durante a consulta, o médico identifica sinais de baixa autoestima, de ansiedade nesse paciente. Diante desse relato, qual é o grau de motivação para o paciente para a mudança do comportamento? Então, bora lá, pessoal, bora raciocinar. Quais são os graus de mudança, que não tem espaço para eu escrever? Né, quais são os graus de mudanças que a gente tem? A gente tem a pré-contemplação, né? Pré-contemplação ou negação, que é quando o paciente tem uma atitude e não vê problema nisso, ele nem quer mudar e nem acha que é um problema. A gente tem a contemplação, que é quando o paciente enxerga que ele tem um problema. Ele enxerga, ele ainda gosta daquela atitude, né? Ainda é uma atitude assim que ele ainda não sabe como é que ele vai trocar, mas ele já começou a enxergar que aquilo pode estar prejudicando ele. E a gente tem também a preparação. Que é quando ele prepara para agir, né? Então olha, eu vou parar, eu já tenho um dia, eu já quero tomar um remédio, eu quero acabar com isso, então aqui ele já tem um plano. Né, a gente tem a ação, né, a gente tem a manutenção, que vocês conseguem imaginar, né, pela palavra, né, o que é cada uma, pela manutenção, e a gente tem a recaída. Então, essas aqui ficam um pouco mais fáceis de deduzir, as que eu acredito que as que se confundem mais são essas primeiras aqui, tá? Então, vamos ver em que estado esse paciente está. Ele é um paciente que percebe, né, que isso está tendo uma consequência, né, e ele está com baixa autoestima, está com ansiedade, então aqui ele já identificou que ele tem um problema. Então, qual é o estado de, né, grau de motivação desse paciente? É uma ação, visto que ele já planeja? Primeiro, que já planejar, né, ele já está errado aqui, que não seria ação, né, seria preparação. Pré-contemplação, visto que ele reconhece o impacto do vício, não, aqui ele não, na pré-contemplação ele não reconheceria, ele estaria em estado de negação. Preparação, visto que a sua percepção sobre os efeitos do vício ainda é limitada, sem possibilidade de mudança. Não, essa aqui seria a pré-contemplação, né? Eles trocaram os conceitos. Então, só de você ler e conhecer os conceitos, você já consegue ver que essa aqui é a única opção que o conceito está relacionado com a palavra correta.
né? Que ele admite que tem um problema, é ambivalente, ou seja, ele tem o problema, mesmo que ele ainda sofra desse problema, que ele ainda esteja dentro desse vício, mas ele já começou a reconhecer que isso é ruim para ele. Então, a gente está falando de um paciente em pré-contemplação. Alguma dúvida aqui, pessoal? Oh, meu Deus. Esse caso complicado. Então, gente, né, hoje, né, a gente conseguiu evoluir melhor, mais rápido, né? Hoje foi a nossa correção do dia, tá? Ficou alguma dúvida? Ficou claro, né? Gostaram? Doutora, eu entrei depois, eu posso fazer uma pergunta sobre a questão 14ª questão ali? A 14? Sobre qual? 14, lá, aquela paciente estereotomizada lá, que sobre a Sim, correção. pode realizar, sim, pode Por realizar. que não é só progestagem e estradiol e progesterona, que é a questão correta ali, a 14ª? Porque, 14ª? Não é a 10ª... Ah, tá. Voltando aqui. Eu entrei depois, desculpa aí, que eu não sabia que estava tendo correção. Qual que você quer saber? Por que não é? Por que não é só tratamento exclusivo com estrogenoterapia e tem que ser combinado? Porque a paciente, ela sofre de endometriose. E a função do progestágeno é justamente a prevenção da hiperplasia endometrial. Então, uma paciente normal, sem endometriose esterectomizada, ela realmente não teria indicação. Sônia, a Sônia está com o fone ligado. Pode desligar o teu áudio, Sônia? Acho que ela não está percebendo. Sim, vou desligar. Ah, tá. Então, quando você tem uma paciente normal, né, que não tem endometriose esterectomizada, você realmente não precisa, né, de uma progesterona. Porque qual é a função principal, né? A função da progesterona na terapia hormonal combinada é prevenir a hiperplasia endometrial, né? O espessamento da camada endometrial, que isso pode virar, né, um possível foco neoplásico. Então, essa é a função dela. Então, numa paciente normal, que ela não tem a endometriose, né, realmente você não precisa da progesterona. Só que aqui a gente tem uma paciente que, mesmo não tendo útero, ela possui tecido endometrial, que é o foco da nossa progesterona. Então, o que a doença endometriose significa? Tecido endometrial fora do útero. Aqui ela tem duas doenças, no caso, ela tem tanto uma adenomiose quanto uma endometriose. Então, a gente precisa prevenir que esse tecido endometrial, que ele está fora do útero, ele cause e também sofra hiperplasia. Por isso, essa paciente precisa da progesterona. Entendeu, Paulo? Ah, tá. Tá bom, obrigado. De nada. Doutora, só uma última pergunta aqui na 20. Você tinha falado da D, que é a preparação, visto que sua percepção sobre os efeitos do vício ainda é limitada, sem possibilidade de mudança. Esse conceito aqui seria em qual mesmo? É sobre a negação, é a pré-contemplação. Ah, tá. Doutora Lorena. Sim. Boa noite. É a Sônia. Sim. Eu não tô no vosso grupo, porém alguém tem estado a me enviar os links. Gostaria de participar um pouquinho mais e, se for possível, posteriormente ter uma mentoria com vocês. Então, se for possível adicionar-me no vosso grupo do WhatsApp, eu agradeço, por favor. Sônia, quem é que te manda os links? Não tem como mandar o link do nosso grupo, não? Do grupo geral, do Dicas da Lorena, para você entrar, para a gente te adicionar? Diz que foi a doutora Vilma e ela não consegue adicionar-me. Não sei por que ela disse isso. Então, pede para ela mandar teu contato para a gente, tá? Tá bom, farei isso. Muito obrigada, tá? Boa noite. Tá bom? A gente dá um jeito de te adicionar, tá? De falar com você, tá? Tá bom, obrigada. Até já. Até mais. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que tenham gostado, que tenham conseguido aprender, conseguido entender, né, essas questões e, né, na sexta-feira a gente tem uma nova reunião, tá bom? Até mais. Ok, obrigada, doutora. Tchau, tchau. Muito obrigada.